Bom, olha só, vamos falar agora de um assunto delicado, mas acho que um assunto que tem que ser debatido, um assunto que tem que ser exposto da mesma forma. A gente vai falar sobre abuso sexual em crianças, adolescentes, sejam meninos ou em meninas, e para isso a gente está aqui com a psicóloga Cláudia Mello. Cláudia, obrigado pela presença, obrigado por ter vindo aqui até o programa. Obrigada. Eu que agradeço. Realmente falar desse tema é de suma importância, né? Porque quando se trata de criança, de adolescente, a gente está olhando para o futuro, né? E se a gente não tiver esse cuidado agora com as nossas crianças, como que serão, né, esses adultos profissionais, pastores, líderes, presidentes, enfim, né? Então a gente precisa sim ter esse cuidado, esse olhar muito mais aprofundado. E antes então de perguntar, Cláudia, sobre as crianças do hoje, eu vou perguntar sobre as crianças do ontem, Sim. que já foram abusadas e que talvez estejam assistindo a gente em casa agora. Esses adultos carregam muita coisa no coração, sim, na mente, de trauma e de, talvez, verdades mentirosas que foram construídas na cabeça, sim, deles, né? Sim. Primeiro, tem como se livrar disso tudo, não tem, Cláudia? Tem sim. Tem como tirar esse fardo, esse peso, essa dor e ter uma vida nova, talvez? Como é que faz tudo isso? Como lidar, como fazer, quais atitudes? É muito interessante quando eu recebo esses pacientes no consultório, que eles têm muita dificuldade de falar sobre o assunto, principalmente quando são homens, né? Homens têm muito mais dificuldade, porque às vezes eles passam a vida inteira questionando até a própria sexualidade. Já estão casados, têm filhos, mesmo assim ainda questionam. Eles acham caramba, que são homossexuais pelo fato de sim, terem sido abusados? Sim, então tem dificuldade de abraçar um homem, de achar um homem bonito. Caramba, será que isso tem alguma coisa a ver? Porque eles começam a fazer links que não tem nada a ver, né? Eles, pelo abuso, trouxe um trauma tão grande na vida deles que eles não conseguem ter contato com homens, porque eles pensam que se eu tiver algum contato, vai que eu goste dessa pessoa, e se eu tiver vontade de ter uma relação sexual com ela? Porque a pedofilia, o pedófilo, ele cria um vínculo tão forte com o seu abusador, com a sua criança, que eles conseguem convencer que a criança tem culpa, que ela também quer aquilo ali. E, na verdade, a criança que ela está sendo aliciada, ela não está sendo estuprada, é diferente. Porque o estupro vai gerar realmente esse afastamento, ele não quer, não, vai evitar mesmo. Agora, o pedófilo, ele vai criar um vínculo afetivo, e geralmente esse pedófilo já faz parte do contexto familiar, e ele vai começar com a brincadeira. Aproxima essa criança, a partir dali cria um vínculo de confiança, de segredos, e vai tocando, e o toque é muito sutil. O toque é muito sutil. A criança que vai entendendo que isso foi diferente. Isso foi diferente. E quando ele acredita que, caramba, e agora? Eu não sei mais voltar porque o toque está começando a ficar interessante também para a criança. Para você ver a confusão que isso traz. E o prejuízo que essa criança tem durante a infância toda. E ele vai criando esse mecanismo, né, de aproximação, de entrega, fazendo com que o outro perceba que também ele quer, que também ele sente falta. Então, isso vai trazendo uma grande confusão na criança. Então, quando começa o processo do abuso, porque o abuso, dá licença, lógico, se eu tocar em você, sem a sua permissão, já é um abuso. E as pessoas têm uma ideia que o abuso, ele só acontece quando existe uma relação sexual. Se eu encostei, já é uma forma de abuso? Sim, porque quando eu toco em uma criança, eu preciso que ela me autorize a fazer isso. Então, quando a gente estava falando sobre o adulto, quando chega no consultório, eu estava tentando explicar como é que é esse processo para ele, né? Que ele começa a olhar para a infância e percebe que foi abusado, sim, que foi tocado de uma maneira errada, porque ele tem a referência do pai, desse pai que realmente pai, porque hoje em dia a gente está muito perdido, né, dentro dessas relações. O que é pai? O que é mãe hoje em dia? Porque eu que trabalho no Conselho Tutelar, eu fico observando, né, a demanda que chega, as questões que chegam, eu falo assim, meu Deus do céu, que mãe é essa? Que pai é esse? Eu posso usar essa palavra mãe para esse sujeito? Pai para esse sujeito?
Então fica esse ponto de interrogação, porque a gente tem um referencial de pai, um referencial de mãe completamente diferente daquilo que a gente tem visto nos dias de hoje. Então, assim, quando a gente fala do toque, né, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em compreender o que é abuso sexual, o que é pedofilia. A pedofilia, ela se dá quando o abusador, ele se aproveita, né, da confiança da família, da confiança dessa criança, porque a criança ela não tem malícia, não tem maldade. Então, ela vai confiar sim, ela vai sentar no seu colo sim, ela vai abraçar você sim. Só que a criança, ela também é muito intuitiva, ela percebe que o toque é diferente. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele fazia um curso de inglês, e esse professor sempre o abraçava todas as crianças. Só que ele falou assim, Cláudia, mas teve um dia que ele me abraçou e eu senti o órgão dele genital, porque o abraço foi diferente. Então, a gente entende quando é diferente. Entende como é que é diferente? A gente sabe. E a criança também sabe. E a partir daquele momento, ele começou a evitar esse professor. Né? E trouxe essa questão, parece que teve uma outra situação também, que ele deixou claro para os pais que, mãe, pai, eu estou sentindo esse professor que está estranho. E os pais tiraram do curso, enfim. Mas tirou do curso, mas o professor continua ali ainda. Entende? Vai fazer com outra criança? Sim, né? eu até conversei com os pais, né? O adolescente me autorizou, porque eles têm que me autorizar a compartilhar isso com os pais, porque eles confiam a mim e existe uma ética. Sim. E eu conversei com esses pais e eu falei assim, olha, por favor, entre em contato com essa escola. Isso é uma informação muito séria para a gente guardar, porque ele ainda continua em contato com outras crianças. E ele preferia sempre um grupo menor. Sabe, eu gosto de trabalhar com as criancinhas, eu me sinto melhor com as crianças. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque nunca vai ser alguém muito de fora, porque a criança ela não vai sair se entregando para qualquer um. Ela precisa criar esse vínculo, precisa perceber que os pais confiam naquela pessoa também. E, a partir daí, esse abusador, percebendo a fragilidade da família, a carência dessa criança, ele vai se aproveitar para tocar, para beijar, para abraçar, para... Teve outra situação, são muitos casos, né? Eu estou tentando colocar aqui porque teve um outro caso que o abusador, ele não tocava na criança, mas ele começou o processo de mostrar a revista. Mostrava a revista? Mostrava a revista. Para maiores de 18 anos? Sim. Revista de pornografia? Pornografia. Então, já, tipo assim, querendo criar um vínculo com essa criança, ou, olha só, eu vejo isso, você sabe que eu vejo, então ninguém fala, porque, na verdade, é velado a fala, mas você consegue compreender o que ele está querendo fazer com aquilo. Então, ele ficava lá, folheando a revista na frente da criança. E a criança vai querer olhar, não é assim? Vai querer olhar. Ué, aí ali já cria uma fala que é o que ele está aguardando. Então, existem vários caminhos para essa pessoa tão doente se aproximar de uma criança para cometer, na verdade, o crime, porque é um crime. É um crime. Né? E precisa ser punido, sim, e precisa ser preso, sim, e não precisa sair, porque não tem cura. E, Cláudia, acho que você falou 2 pontos aí que eu queria frisar. Sim. Primeiro, você deu um exemplo de que, acho que na maioria das vezes acontece, que o abusador é alguém de confiança. Sim. E muitas vezes esse alguém de confiança é da família. Da família, né? É amigo muito chegado, que convive na casa e tal. Que você deixa o seu filho dormir na casa dessa pessoa. Geralmente os pais não desconfiam de nada. Não, e porque aí... a criança gosta. Porque quando a criança rejeita, Sim. naturalmente a gente não já deixa. Presta atenção. Você não deixa, não gosta, não quer. Mas se a criança se abre toda, porque a criança vai lá e abraça, é aquele abraço carinhoso e genuíno, e você não vê problema naquilo ali. Então você acaba, não, ele gosta tanto de ficar com meu filho gosta tanto de ficar com essa família. E outra coisa, e também existem mulheres também. A folha até caiu, né? Tô ficando nervoso. Existem mulheres também abusadoras, né? E é muito sério quando é mulher, porque você não consegue... Você sempre olha para o homem, a preocupação maior com o homem. Mas existe também a mulher. E assim, pegar essa mulher é muito mais complexo.
né? Porque realmente também vai ser alguém muito próximo, alguém de confiança. E já teve um caso, né, que eu atendi uma mulher já de quase 50 anos, que ela, eu tenho um checklist que a pessoa assina, como eu sou terapeuta cognitivo comportamental, a gente, é muito estruturado algumas coisas para a gente dar início à terapia. Então, nesse processo, ela assinalou numa frase lá qual era o interesse dela em relação à criança, o interesse sexual. E ela colocou que sim, ela tinha interesse na criança. E que em alguns momentos ela até teve, chegou ao orgasmo com a criança. Assim, é bem complicado falar isso, mas é isso aí, né? A gente não pode falar diferente porque não dá para falar diferente. E, enfim, e ela ficava muito preocupada com isso, enfim. Só que ela estava também, ao mesmo tempo, buscando a guarda dessa neta. Porque a mãe não tinha condições, a mãe tinha uma situação muito precária, e o filho morava com ela, e ela estava buscando, e me parece, porque depois ela saiu da terapia, e me parece que ela conseguiu a guarda dessa menina. Então, assim, como foi só uma fala solta, eu não pude levar adiante para criar uma situação para conseguir conter essa mulher, ou levar isso adiante para a justiça. Então, assim, acredito eu que ela está com essa criança e a motivação maior não é só cuidar, né? E, Cláudia, necessariamente o abusador, ele foi abusado em algum momento? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Mas não é regra, Não né? é regra, não é regra. É muito complicado essa questão do abusador, porque ele tem uma vida normal. Não uma pessoa esquisita, porque o esquisito a gente já fica meio assim, né? Falando, esquisito você não se aproxima muito. Ele é normal, que eu falo, ele tem família, ele tem amigos, ele tem a profissão dele, ele consegue fazer a sua faculdade, enfim. Ele tem um bom relacionamento, às vezes ele é um pastor, às vezes ele é um padre, né? Então, às vezes é um avô que já cuidou dos filhos e agora vem os netos, ele está em outra questão, a gente não sabe qual é o momento que traz essa mente tão adoecida para ele começar a ter um processo de abuso com essas crianças, ou talvez ele já abusava de algumas crianças e essa família não tinha conhecimento disso. Então, não tem um padrão, né? Olha, fulano ter esse comportamento ou agir dessa forma, logo será um pedófilo. Não tem. Esse é o problema, que a gente fica sempre com esse ponto de interrogação. Então, com essa questão do ponto de interrogação, precisamos ter um pouco mais de cuidado. Uma pessoa que está sempre disposta a querer dar banho no seu filho, querer colocar seu filho para dormir, querer levar seu filho no parque, querer levar seu filho para tomar sorvete. Ninguém tem tanta paciência assim com criança. Ficar com criança é legal, mas ficar muito tempo a gente sabe que cansa. Cansa, estressa. Exatamente, porque criança é id puro. Né, do id, ego, superego, ela é id porque ela quer tudo na hora dela, do jeito dela e ponto. E o adulto também fica ali nessa questão, debatendo com essa criança. E uma pessoa que está muito disponível para essa criança, não, deixa que eu coloque ele para dormir. Não, eu coloco meu filho para dormir. Não, deixa que eu dou um banho. Eu dou o banho nela ou nele. Então, são cuidados básicos, porque ele vai criando, sim, um vínculo de dar... Porque se uma criança, esse vínculo é quebrado, essa confiança é quebrada, ela vai ser uma criança que ela não vai confiar, um adulto que não vai confiar em ninguém. O seguinte, primeiro eu queria saber o quanto que as redes sociais podem ter potencializado esses casos de abuso sexual e depois disso, como perceber que uma criança está sendo abusada ou não, que é o comportamento da criança que muda? Muda. A criança, ela é aquilo que eu falei, ela fica... A fala dela é diferente, o comportamento dela, você vê, parece que é um adulto, mas num corpo infantil. Ela fica muito sexualizada, a menina ou o menino, em relação à criança, às vezes começa a se masturbar, o menino começa também a se masturbar. Alguns começam a urinar, né, na cama, enfim. Às vezes já tirou as fraldas, mas volta, regride. O rendimento escolar cai. Fica uma criança muito mais agressiva, às vezes agressiva com os pais, porque inconscientemente
a criança, ela fica assim, você não está me protegendo. Você não fez o que você deveria fazer. Então, ela começa a ter resistência a esse afeto dos pais. Ou ela fica mais depressiva, é uma criança que não consegue ter contato com outras crianças, ela está sempre mais fechada, porque ela tem um segredo. E como é que ela vai falar disso? Ela não consegue mais ser espontânea. A alegria dela foi embora, né? Aquilo que era genuíno, aquilo que era puro, alguém roubou. Então, ela não consegue mais olhar para um homem de uma maneira normal e saudável como uma criança olha. Então, a criança realmente ela perde muita coisa quando ela passa por esse processo. Então, os pais, e isso não é só dever dos pais, né? Porque existe um programa, né, de direito da criança que eu posso denunciar qualquer tipo de abuso, qualquer violência que eu perceber que aquela criança esteja sofrendo, eu preciso denunciar. Então, tem o Disque 100 também, que é uma forma de você não se mostrar, porque você não vai se expor, seu nome não vai aparecer ali, e você vai denunciar. E esse documento vai chegar até a casa dessa pessoa que possivelmente está abusando dessa criança, e ela vai ser chamada para ser ouvida. Quantas pessoas que eu recebo no Conselho Tutelar que chegou lá com a denúncia, eu cheguei aqui porque alguém falou, enfim. Então, a gente precisa, eu não posso achar que só posso dar conta da minha família. Os seus filhos também são importantes para mim. O filho da minha vizinha também é importante para mim. Isso é legal frisar, né? Porque muitas vezes o vizinho acha, não vou me meter na vida do outro. Exato, não vou me meter, é filho dele, ele que sabe, depois vai dar problema, não. Tenha problema, mas resolva um problema. Mas pode ser, não interessa, eu vou fazer a denúncia e depois eles vão passar pelo processo, se for, ok, se não for, melhor ainda, que alívio. Mas se percebeu, por favor, fale, não deixe uma criança passar por um tipo de situações dessa, ou um adolescente, e você simplesmente negligenciar esse cuidado. Não tem nada a ver com isso. Não, e a denúncia é anônima, né? Anônima. Você tem tudo a ver com isso. Legal. E a rede social, Cláudia? Potencializou de alguma forma? Porque elas têm acesso a muitas coisas, né? E hoje, com essa questão que todo mundo pode ter sua própria senha, seu próprio celular, e os pais numa vida muito corrida, muito ocupada, e essa criança fica ali com esse aparelho ali, vivendo, né? Porque aquilo ali se torna o mundo delas, e elas têm acesso a tudo, e criança é curiosa, faz parte, né? Faz parte. Mas a criança, ela foi lá mesmo. É natural. Então, se ela está muito preocupada com isso, o que ela anda vendo? O que ela anda fazendo? Como é que essa criança dorme aonde? Tem família que dorme com a criança dentro do quarto. Mas a gente só namora ou só tem alguma coisa quando essa criança está dormindo. Quem disse? Quem disse que a criança está dormindo? Sim. Né? Então, assim, são cuidados básicos, mas precisa ser tomados, né? Se só tem um cômodo nessa casa, o que se pode fazer para ter um pouco mais de privacidade? Quando essas crianças não estiverem em casa, dormem na sala, enfim, cria um meio de proteger. Não é se proteger, não é você ter sua vida sexual mais tranquila, não. Meu filho não precisa fazer parte disso. De verdade. Porque alguns ficam em crise em relação, eu não tenho privacidade, não. Seu filho não tem privacidade. Seu filho está no contexto errado. Então, precisa pensar sobre isso e não trazer esse peso para a criança, porque a criança também se sente culpada. Tem algumas crianças que vão dormir cedo porque sabem que o pai vai ter relação sexual com a mãe, porque o pai já chega sinalizando em casa, hoje vai ter festa. E às vezes a criança vai dormir cedo, só que é um sono leve, porque no fundo ficou ali para ele, na memória dele, ou levantou uma atenção maior que vai acontecer alguma coisa. É natural que a criança vai querer ver. Porque a criança está interessada? Não, faz parte. Sim. Isso é humano. Né? Isso é humano. Eu acho que a rede social também acho que a internet, na verdade, ela é uma grande fonte de conteúdo para tudo. Sim. Se você quiser estudar, usar a internet para o lado bom, tu vai se dar muito bem. Mas se usar a internet para o lado mal, também você vai conseguir se afundar muito. Eu ia falar da parte do outro lado. No caso, uma pessoa que nunca encostou numa criança, nunca abusou fisicamente de nenhuma criança, mas que consome isso na internet, pode ter certeza que está ajudando também de alguma forma com o abuso sexual em crianças e adolescentes. Sim, né? porque
tem essa questão mesmo, né? Eu nunca fiz, mas eu tenho acesso ao material e esse material me estimula. Você é tão pedófilo quanto aquele que tem contato com essa criança, porque, na verdade, não é porque você não teve contato com essa criança, é porque você ainda não teve tempo, você ainda não criaram uma oportunidade para isso acontecer. Porque quando tiver a oportunidade, você vai sim executar aquilo que você já está internalizado, ouvindo na sua prática aí. Agora, Cláudia, uma curiosidade básica é, vocês pais descobriram, está desconfiado, pode levar na psicóloga, né? Pode. Porque a psicóloga ajuda a identificar se aquela criança está sendo abusada ou não. Sim. Ajuda, e a gente tem 3 minutos, a gente está caminhando para o final do programa. Como é o processo com a criança? Você conversa com ela começa a soltar, basicamente? Não é tão simples assim. Né? Lógico, primeiro, que não. você precisa criar um vínculo de confiança com essa criança. A criança precisa se sentir bem com você, confiar em você, porque a confiança dela já foi quebrada. Olha que difícil, né? Então, ela precisa entender que você não vai fazer mal a ela. Então, no processo de jogos, desenhos, em algum momento conversas, questionários se a criança sabe ler ou não, ou questionário em formas de desenhos. Você criar fantoches e tocando, como é que é isso? Isso é normal? Isso não é normal? Como você se sente com... Enfim, são várias ferramentas que nós temos para conseguir buscar essas informações. E cada criança tem seu tempo. Toda criança tem seu tempo e a gente tem que respeitar. E a criança sempre fala quem é o abusador? Dá para identificar? Sempre fala, né? Fala sim. Porque, na verdade, está aqui. Sim, ela quer falar. Ela quer falar. Ela só não tem medo, Exatamente. Quando a criança falou, eu gosto, mas esse gostar, porque ele nunca havia machucado ela. Então, era só estímulo, né? E ela se sentia muito amada por ele. E quando ela colocou o nome dele ali, a partir do momento que ela conseguiu falar quem era a pessoa, ela mudou completamente o comportamento dela em relação a ele. Entendi. Ela começou a ter aversão a ele. Então, assim, foi muito bacana. Tem muitos trabalhos legais, mas, assim, tem alguns que marcam a gente, porque você entende que aquela família, o processo que aquela família vivenciou, agora como está, né? E a gente leva para a vida essas histórias, essas experiências. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Obrigada. De verdade. Queria parabenizar ao vivo aqui a Cláudia, porque acho que o olho dela brilha quando fala de tentar ajudar as pessoas, sabe? De tentar ajudar, principalmente as crianças e adolescentes. Então, parabéns pelo seu trabalho. Você tem algum contato para passar? Alguém que quiser tirar alguma dúvida? Eu sou ótima com contato, né? É o 987-0609. O telefone vai aparecer aí na tela também. É o meu celular. Que vai ajudar. Sim. E, assim, se quiser tirar alguma dúvida e quiser entrar em contato para uma possível terapia ou um bate-papo, uma conversa, eu estou sempre disponível naquilo que eu possa ajudar. E quando eu não dou conta, eu encaminho. Não tenho crise com isso. Legal, Cláudia. Obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Desejo para vocês um excelente fim de semana, restante de feriadão, né? Tem gente que está em casa hoje, viu? E segunda-feira a gente volta 1h10 da tarde. Um abraço e até lá. Valeu.